Olá, eu sou o professor André Luizatec e na aula de hoje, estudo dos gases. Primeira coisa que nós iremos fazer é caracterizar um gás através das variáveis do estado. São três. Temperatura. Temperatura é estado de agitação das moléculas. Volume. Volume é o espaço ocupado por um corpo, no caso, os gases. E pressão. O que é pressão? É uma relação entre força e área de contato. Você sabe que quanto menor a área, maior a pressão. Então aqui a área aparece embaixo no denominador. Agora nós iremos estudar algumas transformações. A primeira, isocórica, ou isovolométrica, ou até isométrica. São três nomes que essa transformação tem. Nada mais é uma transformação realizada a volume constante. Então, qual é a ideia? Você tem uma situação A. O gás está a uma certa temperatura. Bom, eu sei que está a uma certa temperatura devido à agitação das moléculas que estão aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou fornecer calor. Fornecendo calor, olha só o que vai acontecer. Vai esquentar. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero comparar a situação inicial com a situação final. Na situação final, ele tem uma agitação muito maior. Isso por causa da temperatura ser maior. Então aqui é o seguinte. Eu aumentei a temperatura, só que a pressão também aumenta. Como é que eu sei que a pressão aumentou? A pressão, eu estudo o número de choques que as moléculas fazem contra as paredes. As moléculas batem contra as paredes. Quanto mais vezes, quanto maior for o número dessas colisões, maior será a pressão. Então, aumentei uma, aumentei outra. São grandezas diretamente proporcionais. Então, posso escrever que PA sobre TA é igual a PB sobre TB. PA e TA são relativos à situação inicial, PB e TB relativos à situação final. Se eu montar um diagrama de pressão por temperatura, esse gráfico será uma linha reta, passando pela origem. Aqui na origem a gente dá um corte, porque a gente não consegue chegar no zero absoluto. Agora uma transformação do tipo isobárico. Uma transformação do tipo isobárico, a pressão é constante. Então aqui eu tenho um certo volume, uma certa temperatura, uma certa pressão. Eu vou fornecer calor, só que eu vou manter a pressão constante. Como? Aumentando o volume. Por quê? Aqui as moléculas estão mais rápidas, só que o número de colisões acabam sendo os mesmos. Ou seja, as pressões iniciais e finais são exatamente iguais. Então aqui novamente são grandezas diretamente proporcionais. Eu aumentei a temperatura, eu aumentei o volume na mesma proporção. VA sobre TA, VB sobre TB. Só um detalhezinho. Temperatura sempre na escala Kelvin. Sempre na escala Kelvin. Se eu montar um diagrama de volume por temperatura, aqui também é um gráfico. Vai dar partindo da origem, não cruza na origem porque não temos o zero absoluto. Aumentando o volume, aumenta a temperatura. Agora, a última transformação particular se chama isotérmica. Uma transformação isotérmica, a temperatura é constante. Imagina você pegar uma bexiga e apertar. Quando você aperta uma bexiga, o que acontece? Você diminui o volume e a pressão aumenta. Porque o número de colisões acaba ficando maior. Porque o espaço acaba sendo menor também. Então aqui as grandezas são inversamente proporcionais. Você diminui o volume e a pressão vai lá em cima. Então aqui o que vale não é a divisão. Aqui elas são inversamente proporcionais. Então o que vai valer é a multiplicação. PA vezes VA, PB vezes VB. Muito cuidado com a regrinha de 3, né? Vocês adoram fazer a regrinha de 3, aqui não pode. Aqui é inversamente proporcional. Até pode, desde que você monte corretamente. Montando o diagrama pressão por volume, o gráfico agora não é uma reta. O gráfico aqui chama-se hipérbole. E aqui você tem que T1 e T2 são constantes. Só que a temperatura 2 é maior do que 1. Como é que eu sei? Quanto maior for a distância até a origem, maior a temperatura. Outra coisa que você pode pensar é a multiplicação de pressão por volume.
Se você tem um ponto A e um ponto B, faça multiplicação de pressão e volume, faça multiplicação de pressão e volume. Quanto maior for essa multiplicação, maior será o valor da temperatura. Bom, chegamos na equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron é uma equação que vai relacionar tudo isso de uma vez só. A equação de Clapeyron não tenho como deduzir, mas basicamente é o seguinte: pressão e volume são inversamente proporcionais, estavam multiplicando ali, e a temperatura estava dividindo tanto a pressão quanto o volume. Então você tem que P é pressão, a pressão é dada em atmosferas ou Newton por metro quadrado no sistema internacional. O volume, litro ou metro cúbico. Quando a pressão estiver em litro, você trabalha quando a pressão estiver em atmosfera, você trabalha o volume em litro. Se a pressão estiver no sistema internacional, o volume também no sistema internacional. N é número de mols. Número de mols nada mais é do que uma quantidade. Ok? Número de mols é apenas uma quantidade. Você sabe que o número de moléculas seria um número enorme. Então, para simplificar isso daí, o que a gente fez? Pegou a massa e dividiu pela massa molar. Isso aqui vem lá da química, né? Massa molar, tantas gramas por mol. Então a gente consegue fazer uma relação. R é uma constante universal dos gases perfeitos. Aqui eu vou te dar dois valores. Por quê? Se você trabalhar em pressão atmosfera e volume litro, aqui o número de mols é sempre em mol e a temperatura sempre em Kelvin, você vai usar o valor 0,082. Entretanto, se pressão estiver em Newton por metro quadrado e o volume estiver em metro cúbico, isso daí é sistema internacional. Sistema internacional, Joule, mol, Kelvin. Não precisa decorar esses valores, porque como são constantes, esses valores são passados na tua prova. Você só precisa ficar esperto que você usa quando usar 0,082 ou quando usa 8,31. Por vezes, esses valores são até aproximados. Tá? Então não se preocupe com isso daqui. Bom, T é a temperatura. Temperatura sempre, sempre, sempre na escala Kelvin. A lei geral dos gases perfeitos, eu vou passar uma lei geral um pouquinho diferente que tem na maioria dos livros. Na maioria dos livros, eles vão te passar a equação de Boyle. Eu não vou passar essa porque ela não resolve todos os tipos de problemas. Essa daqui resolve todos os tipos de problemas. PV é igual a nRT. Então o que você pode fazer? O R é constante. O R é a única coisa que é constante. Então sempre que você tiver algum tipo de transformação, mudou a pressão, mudou o volume, mudou a temperatura, mudou o número de mols, também pode ser mudado. Como? Você enche um pneu, você está injetando gás, você está mudando o número de mols. Você está esvaziando uma bola, você está tirando molécula lá de dentro. Então a única coisa que efetivamente é constante é o R. Então a ideia é o seguinte: se você fizer PAVA, NaTA, vai dar R. Se você fizer PBVB, NBTB, também dará R. Então exercícios que falam, um gás saiu de uma situação A e foi para uma situação B, você pode usar a lei geral dos gases perfeitos. De gases, sempre, sempre, sempre na escala Kelvin, basicamente é isso. Até a próxima.